Se você quer entender um pouco mais como aplicar IA na sua organização e também um pouco mais sobre direitos autorais, esse episódio é para você. Conversando com Alexandre Ateniense, especialista na área. Olá, seja bem-vindo ao José Adriano Talks. Hoje o nosso tema é Profissões na Era da IA e os Desafios dos Direitos Autorais. Nosso podcast é apoiado por MeetSafe, Grupo LPJ, KT Group e Bluetex. A Bluetex é referência em educação corporativa nas áreas contábil, fiscal, tributária, trabalhista, jurídica, RH, compliance e governança e oferece treinamentos práticos e também grupos de discussões empresariais, que é o BXGDE, um encontro mensal sobre tendências e impactos dessas áreas, novidades tributárias, benchmarks. É um grupo criado há 8 anos e apoiado pela FIENG. Estamos recebendo aqui Alexandre Ateniense, que é advogado em Direito Digital, professor, perito em TI, escritor e consultor, vice-presidente do Conselho de Segurança e Privacidade de Dados da ACEMINAS, que eu participo lá também, tenho o prazer de participar lá com o Alexandre, e ele é autor do livro O Advogado Exponencial na Era da IA. Bem-vindo, Alexandre. Prazer imenso, Zé Adriano, estar falando com você e com seus seguidores do seu canal do YouTube. Obrigado pela gentileza. Alexandre também, como eu, se aventura em compartilhar conteúdo, né, na medida do possível. A gente tenta aí levar um pouco de conteúdo nato, sempre para poder levar para as pessoas informações mais fáceis de entender desse mundo jurídico, tecnológico, e é uma coisa que me fascina. Começando por aí, hoje a sua geração de conteúdo, e aí você pode falar um pouco do livro também, é baseada em que linha de atuação? Basicamente, levar para o público da internet informações esclarecedoras sobre todos os problemas jurídicos que repercutem a partir de alguns fatos que ocorrem nas plataformas digitais. Então, isso começou já há muito tempo. Ser um dos pioneiros lidando com essa fusão entre o direito e a tecnologia. Só que agora essa nova onda vem com a IA, que muda muita coisa. E para nós que estudamos direito todo dia, é um desafio maior ainda, porque a gente tem que estudar direito e tecnologia em cima de casos concretos, né? Mas para mim isso tudo é uma grande satisfação, porque eu sou uma pessoa muito feliz, porque trabalho numa área que eu vi nascer, e com isso, quando você trabalha numa área que você gosta, tudo fica mais fácil, apesar de uma dedicação diária. Muito bom. E aí, com essa sua evolução, usando a tecnologia e aí atuando diretamente em prol da advocacia com a tecnologia, conta como surgiu a ideia do livro e qual é a base desse livro que foi lançado agora, né? Sim, foi lançado no final de 2025 em São Paulo, e agora, depois do Carnaval, já estou definindo o lançamento aqui em Belo Horizonte. Ainda não tenho uma data, mas depois vou divulgar pela própria internet, através dos meus canais, redes sociais. Olha, a ideia começa da seguinte forma. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e muito empolgada com como a tecnologia pode nos causar conforto. E por isso, sou um grande mentor da minha equipe dentro do escritório de advocacia, que trabalha há 19 anos sem uma folha de papel. E nosso foco é advogar só para a área de direito digital, ou seja, os clientes são empresas e pessoas que têm problema a partir das plataformas digitais, problemas jurídicos. E daí eu falei, poxa, vamos nos jogar em cima da inteligência artificial, vamos ver até que ponto que ela nos proporciona esse conforto. E o resultado foi estrondoso, e ainda por cima, as mudanças que estão acontecendo hoje são avassaladoras. Então o desafio é gerar um conteúdo para compartilhar conhecimento, porque tem um lado acadêmico muito forte. E então, dividido basicamente em 3 pilares. Primeiro, eu fiz uma análise de 25 plataformas de IA, nas quais eu acho que tem maior aderência para quem trabalha na área jurídica, com destaque para abordar em casos práticos sobre muitas plataformas de IA chinesas, que para mim se equivalem ou são melhores do que as plataformas norte-americanas. Eu tive a chance de, ano passado, ir até a China
especificamente em Shenzhen, em contato com alguns clientes que eu tenho lá que já usam o IA diretamente. Então, foi uma troca de experiência interessante para poder saber quais são essas ferramentas e eu descobri um mundo novo ali, em termos de utilização prática. Uhum. Segundo ponto é passar uma informação que poucas pessoas divulgam, que é quais são os talentos necessários para que, eu falo do advogado, mas poderia ser qualquer profissional liberal, precisam desenvolver para poder tirar os maiores benefícios. Então, a parte humana de desenvolver talentos são coisas assim que extremamente importantes, porque se você não desenvolve esse talento, você vai ficar até um determinado nível achando que a inteligência artificial chegou no seu fim, quando na verdade, na medida que você vai tendo empatia com os algoritmos, você vai tendo curiosidade, você vai aprendendo em relação às respostas, você vai muito além para poder chegar no ponto que a gente está hoje, que é de colocar todas as informações do escritório, todas, em IA. Então, isso gerou um impacto extremamente interessante, porque o terceiro ponto é justamente para poder contar de mais de 150 aplicações em 12 áreas diferentes do escritório que a gente usa de IA todo dia. Só para dar um exemplo muito simples de como é que foi essa transformação, essa inovação. A gente criou diversos, vamos dizer assim, avatares, os Uhum. doutores especialistas em assuntos que a gente estuda, em assuntos em temas de ações que a gente normalmente atende, e ali a gente vai alimentando conteúdos diariamente para que eles funcionem como se fosse um copiloto do advogado na hora que precisa lidar com esses assuntos. E então, cada dia que passa, a gente tem essa curadoria eh, muito bem rigorosas sobre o que está acontecendo, para que rumo que as coisas estão indo, as decisões, as mudanças legislativas, para facilitar com que a gente aumente o poder cognitivo e esteja sempre atualizado para poder resolver problemas dessa natureza de uma forma assertiva e rápida. Muito legal. Não posso deixar de perguntar sobre a questão das plataformas chinesas, porque muitos têm medo de usar plataformas e soluções chinesas, considerando que existe uma preocupação com a falta da informação total, real e atualizada, né? Então, que a China eventualmente não divulga tudo como está, da forma que está. Então, como que você entendeu isso lá, até porque grande parte do que você viu lá a gente nem conhece, certo? Porque o mais chega pelo mundo todo vem dos Estados Unidos Sim. e aí ou da Europa, né? Então, como que você vê essa questão de usar algo da China, ainda mais no seu caso que envolve trabalhar com os dados das empresas, especificamente até defendendo em situações que tiveram impactos aí de segurança cibernética, privacidade de dados, né? Sim. Então fala um pouco dessa A gente tem parte. que ter algumas salvaguardas, algumas formas de nos proteger. A Uhum. forma básica de proteção, aí, independente se a plataforma é chinesa ou norte-americana, é não colocar informações de dados sensíveis de clientes, de empresas, segredos de negócio, nada disso. Então, desde que você prepare um conteúdo para ser tratado numa plataforma qual seja, para poder anonimizar fatos, pessoas, empresas, informações sigilosas, você pode, obviamente, seguir em frente e fazer o Certo. seu trabalho da maneira como você quer. Então, esse é o primeiro ponto, independente do tipo de plataforma. Tirando proveito da melhor plataforma, Sim. independente da origem dela. Porque o foco sempre é a informação. Uhum. Então, se você está querendo saber tudo a respeito de um determinado assunto, como, por exemplo, direitos autorais com a inteligência artificial, você não precisa narrar os fatos de um problema que seu cliente trouxe, mas você quer saber quais são as tendências, quais foram as decisões que no mundo inteiro hoje os tribunais estão tendo e a legislação está regulando a respeito desse assunto. O resultado é maravilhoso. Ok. Então, o que acontece? Pouco se sabe do que está acontecendo na inteligência artificial na Ásia, porque a gente só leva, de repente, umas notícias assim. Humanos, que é uma plataforma de alguns chineses que moram em Singapura, que para mim é uma das plataformas mais interessantes em termos de pesquisa profunda na internet,
foi vendido no mês passado para um Meta. Poxa, mas coisa estranha isso, não é a primeira vez que uma empresa norte-americana vai lá na Ásia para comprar uma plataforma de IA, é porque deve ser boa, né? Então a gente tem que entender, de uma forma muito simples, que existe um jogo geopolítico através disso. Então nós temos, de um lado, as empresas norte-americanas e do lado que não é norte-americano. E não é novidade para ninguém que os Estados Unidos domina a mídia mundial. Então, o que isso significa dizer? Que eles filtram qualquer tipo de conteúdo que não seja interessante Claro. para as empresas norte-americanas, para que nós aqui na América do Sul saibamos menos do que de fato está acontecendo em relação a essas plataformas. E a única maneira de você quebrar esse filtro é ser curioso, é procurar saber quais são os recursos. E eu não me preocupo muito, porque desde que eu tenha um cuidado na forma de tratar as informações dos problemas que eu tenho para buscar soluções, o mesmo risco talvez que eu possa ter numa empresa norte-americana em relação à opacidade, a alguma forma de não saber como é que esse dado vai ser repassado ou não, poderia acontecer também lá na China. Mas se você vence essa barreira Certo. de resistência cultural e se joga para poder tratar informações anonimizadas para buscar o seu objetivo, os resultados são muito surpreendentes. E aí, anonimizar é você criar uma máscara para aquela informação. Então, por exemplo, um CPF, você colocar lá uma letra para aqueles números do meio, e aí você criar uma regra que você pode depois desfazer essa regra, né, na hora de você analisar alguma coisa. E aí a dica importante é, né, anonimizar pode ser uma coisa mais avançada, que nem todo mundo tem acesso e facilidade, mas se não anonimizar, pelo menos não utilize as informações da sua empresa, do seu cliente, das pessoas envolvidas, e aí qualquer que seja a plataforma, né, como o Alexandre falou, é muito importante a gente ter esse cuidado. E o Manus, que é Manus, né, é uma plataforma que foi muito difundida para a automação das tarefas no momento do lançamento, da utilização em massa, foi colocado como muito melhor do que as outras IAs ali para fazer automação de processos. Custo de tratamento, dependendo da qualidade da resposta que você vai ter, é muito mais interessante. Muito mais interessante. Tem uma outra, por exemplo, também que é nada difundida aqui, chamada Qwen, Qwen. Ela trabalha, ela é multimodal, você pode colocar qualquer tipo de formato de conteúdo de arquivo, áudio, vídeo, texto, enfim. E ela tem vários assistentes dentro dela. Vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma viagem com meu filho para os Estados Unidos e tem um assistente lá dentro que chama planejador de viagem. Então você entra com todas as informações muito detalhadas do que você quer fazer, de que experiência que você quer ter nessa viagem. E quanto mais detalhe, melhor. E aí ele começa a dialogar com você para poder montar um roteiro de viagem. Agora, só que interessante, Zé Adriano. A primeira pergunta que ele te faz é o seguinte: quanto você está a fim de gastar na viagem? Entendeu? Porque ele já monta, não só, vai a tal parque ou lugar, etc. Ele fala assim: não, eu vou montar um roteiro de acordo com o seu orçamento. E aí ele começa a até te criticar: com esse dinheiro você não vai conseguir fazer muita coisa, não. Aumenta seu orçamento para tanto. E aí ele participa de todo o processo em relação à escolha da passagem, a escolha dos hotéis, a escolha das atrações, e te falando com detalhes quanto é que você vai gastar em cada uma dessas opções para chegar a fazer que a gente chama, né, um breakdown, né, um racional sobre tudo aquilo que você vai fazer na viagem, já te dando a programação assim numa estrutura formatada, como se fosse o seu super mega experiente agente de viagens, mas não só pelas atrações, mas também pelo lado financeiro que envolve uma aventura dessa. Aí, aproveitando esse exemplo seu, porque quantas ferramentas que você... 25. 25 plataformas 25 plataformas. E 150 Mais de aplicações? 150 aplicações. Aplicações, né? Que aí cria os agentes testadas. E um exemplo desse aí de Exato. planejamento de viagem. Então, para pegar continuar nesse exemplo que facilita para a nossa audiência aí compreender bem, qual que é a diferença de eu entrar num chat GPT, num Gemini, no Claude, que são hoje os mais conhecidos e utilizados, e pedir para ele planejar a minha viagem, ou nesse exemplo que você deu dessa ferramenta que
na sua concepção, gerou um resultado muito melhor e mais completo. O que tem de diferente nessas ferramentas? Porque esse agente, planejador de viagem, ele já foi treinado, ele já teve os algoritmos programados para poder fazer respostas com padrões que os outros não tiveram. Certo. Não é que os outros vão ser imprestáveis, mas eu acredito que se você for fazer a mesma pergunta para um chat GPT, ele não vai te falar quanto é que você vai gastar em cada situação envolvendo a viagem, ou o que você está pretendendo gastar. Ele vai demorar muito para chegar naquele ponto ou se talvez você... traga essa informação, porque ele não foi treinado com essa informação. Ele foi treinado para poder trazer uma informação detalhada, mas nem tanto assim. Então, na medida que você customiza um agente, né, de IA, onde você já treina com uma série de referências, com uma série de padrões que tem a ver com a finalidade específica, o resultado sai melhor. Agora, você sabe como é que é uma eterna disputa, né? Então, certamente, daqui a pouco o Google que está liderando aí, no meu ponto de vista, Também concordo. as mudanças na IA, não vai custar muito que ele vai lançar um produto concorrente. E aí nós é que temos que assistir isso. Mas eu acho muito interessante essa oportunidade para poder falar para as pessoas, para abrir um pouco mais a cabeça, porque, de repente, para mim, a IA muitas vezes ela serve para poder resolver problemas, para poder fazer previsões, para poder evitar que eu erre menos, tenha mais qualidade no meu trabalho, tenha mais rapidez e gastar menos. Então, abra sua cabeça, não entra nessa briga geopolítica e se permita a estar atualizando não só em relação ao que está acontecendo no mundo ocidental, mas também no mundo oriental, que é muito interessante. E conheça outras ferramentas, né? É claro que para quem não conhece ou está usando muito pouco, não tem problema nenhum, fica lá usando o chat GPT, conhece melhor o chat GPT, porque também sai olhando um monte de ferramentas, né, vai se perder, mas à medida que você tem um mínimo de maturidade ali, conhece bem, usa bem, seja o notebook LM, seja o Gemini, o Claude ou o chat GPT, vale a pena começar a entender as outras plataformas, os outros aplicativos. Eu sugiro até a pessoa um dia fazer um prompt para dizer o seguinte: liste para mim quais são as melhores plataformas, não só do Ocidente, mas do Oriente. E quais são as funcionalidades que cada uma se destaca? Porque não é nada igual uma da outra. Cada um tem um foco específico. Vou te dar um outro exemplo de uma que é muito interessante, chamada Z.ai. Essa plataforma, ela foca muito em questões de vídeo, de imagem e tudo mais. Então, só para você ter ideia, eu fiz um teste outro dia, peguei um trecho de um vídeo de um jogo do Brasil na Copa do Mundo de 1970. Subi esse vídeo e falei assim: o que é isso aí? Ela falou assim: não, isso aqui é o jogo do Brasil com a Itália no final da Copa de 70. Esse aqui é um lance que o Pelé fez um gol de cabeça aos tantos minutos do segundo tempo. Então, foi treinado com bilhões de imagens para chegar nesse ponto. Para chegar nesse ponto. Quer dizer, outras poderão chegar nesse ponto, mas hoje existe esse destaque. E essa corrida é muito boa porque no momento em que, igual aconteceu com o Google agora recente, que lançou a nova versão do Gemini, ele se posicionou mais à frente dos demais. Sim. Aí daqui a pouco vem o ChatGPT, traz uma versão nova, e aí é uma corrida que a gente vai acompanhando e tirando proveito do melhor que eles vão trazendo, né? O mais importante é a gente entender o seguinte: acabou a era de uma pessoa chegar e falar assim: isso eu não sei. Não, quando a pessoa responde isso eu não sei, é porque ela teve uma preguiça intelectual de chegar numa dessas plataformas, minimamente fazer uma pergunta simplória e dali ela começa a se orientar a esse respeito. Então, as pessoas têm que se jogar, têm que ser curiosas, têm que ter sempre vontade de aprender. Aí as mudanças vão acontecer. Eu falo assim, de uma forma bem simples para as pessoas entenderem. Você tem que estar com cabeça aberta para reaprender a forma de aprender. Então, eu digo isso todo dia com a minha equipe do escritório. Eu falo assim: olha, gente, se vocês continuarem a ter uma metodologia para poder elaborar uma peça processual qual seja, com a IA do seu lado, da forma como vocês faziam antes da IA, vocês nunca vão evoluir.
Então, eu costumo dar um exemplo muito interessante, que é, eu falo lá assim, olha, aqui no escritório acabou a fase do advogado psicografado. O que é o advogado psicografado? É aquele profissional que entende bem a área, vamos supor, reparação de danos por conteúdos ilícitos divulgados na internet. E aí ele fala, não, chega um problema no escritório, você fala, não, isso eu já sei, já fiz outras peças, etc e tal. Então ele chega na frente do computador e começa a ser psicografado, desce o santo, e ele começa a escrever tudo que ele sabe. Qual que é o problema disso? É que vai sair uma peça boa? Vai, mas de repente ele vai ser muito prolixo. Ele vai começar a falar de uma tese, de uma estratégia na página 2, com, com certeza ele vai repetir para reforçar o argumento na 4, depois no final ele volta a falar e a peça fica muito grande. E as pessoas hoje, quem vai te avaliar hoje, os juízes, etc., não tem tempo para poder ler peças muito grandes. Então, a partir do momento que a gente dá o gatilho para começar a fazer um trabalho intelectual, mudando a forma de dar essa partida, deixando que a IA traga as referências para depois o ser humano revisar e finalizar, porque a decisão sempre tem que ser final do ser humano, isso é uma coisa que não dá para abrir mão. A situação muda de figura e você vai ter um conteúdo autoral gerado de muito melhor qualidade. Então, essa mudança cultural de troca de papéis para começar e para finalizar é algo novo, que as pessoas têm que se acostumar com isso. E esse é um trabalho de construção de gatilho mental que a gente faz todo dia e que está dando muito bons resultados. E aproveitando você ter comentado que a gente deveria usar bem para a gente entregar um trabalho autoral melhor, né? Como que entra aí os direitos autorais no meio disso tudo, de algo que eu faço eventualmente de maneira correta com a ajuda da IA e autoral, ou também em situações que algumas pessoas vão lá, fazem tudo pela IA, entregam, né? Ou outro que faz pela IA tentando fazer pelos outros, né? Como a gente tem casos aí diversos pelo mundo afora. Então, como que funciona essa questão dos direitos autorais nesse contexto todo aí para nós? Essa é a resposta de $1 trilhão, né? De $1 bilhão, de $1 trilhão. A situação tem acontecido, as controvérsias sobre o uso da inteligência artificial para a produção de conteúdos autorais. É bom que a gente entenda que os critérios que os tribunais americanos têm se pautado para poder decidir, embora ainda não tenham efetivamente decidido algo escrito na pedra de que o critério vai ser esse. Sim, você tem vários processos em andamento. Eu destacaria um do New York Times contra a OpenAI, em que o New York Times defende que a OpenAI treinou toda a sua ferramenta do ChatGPT com conteúdo não autorizado do New York Times, de modo que ele propicia um benefício para a pessoa não precisar ler o New York Times do dia, porque se ele chegar e digitar quais foram as notícias de destaque hoje no New York Times, ele vai ter a resposta, mas uma resposta que é a íntegra de trechos que foram gerados de forma autoral pelo New York Times. Certo. Então, isso seria uma cópia, isso não seria apenas um cálculo matemático de semelhança de palavras, porque não são sentenças, são trechos literalmente idênticos. E isso ainda não foi totalmente decidido, tem teses tanto para um lado quanto para o outro, porque a gente tem gente que, pelo lado das empresas, eles defendem que, por exemplo, eu te dou um limão, e se você e eles recebem esse limão e fatiam pedaços desse limão e distribuem. Então você não está tendo nenhum processamento, nenhuma forma de inovar em relação àquele Você está conteúdo. usando aquele conteúdo. Só que, na verdade, por outro lado, eles falam, não, te dou um limão, mas você está fazendo uma limonada. Opa, e aí já houve um processamento a partir de um conteúdo de uma matéria-prima. É como se falasse assim, a inteligência artificial é o petróleo da internet atualmente, mas ninguém que está gerando petróleo quer pagar pelo poço, que é o conteúdo autoral de quem criou na primeira fase. Então, essa discussão lá, ela vai ser guiada por uma questão de critérios diferentes no Brasil, porque lá tem um negócio chamado fair use,
que é uma zona cinzenta, que você quer dizer assim, olha, você pode usar esse conteúdo, mas desde que seja para um uso razoável, que não prejudique, que não faça uma concorrência desleal com quem gerou o conteúdo. E aqui no Brasil, os critérios de decisão são completamente diferentes. Não é por essa questão de dinheiro, propriamente de competência, de concorrência desleal, mas é muito mais ligado com questões de direito da personalidade. Então, para ilustrar, um caso mais famoso que a gente teve aqui foi aquela propaganda da Elis Regina, que ressuscitam a Elis Regina numa Kombi, cantando uma música dela com a filha Maria Rita. Então, a controvérsia que gerou ali é o seguinte: podem os herdeiros cederem de forma onerosa o direito de imagem de uma falecida para que seja explorado comercialmente? Ou aí vem o CONAR, diz que não, que isso não poderia acontecer dessa forma, porque seria uma forma de estar, vamos dizer assim, ressuscitando uma pessoa, utilizando a imagem dela, sem que ela, que isso é um direito personalíssimo dela, ela não teria concordado com tanto. Então, resumindo, enquanto que nos Estados Unidos o critério para decidir essa questão de direitos autorais tem muito mais a ver com o lado financeiro, aqui no Brasil tem muito mais a ver para saber se houve uma violação de direito da imagem, da personalidade da pessoa que está envolvido com algum problema, algum ilícito que possa ter gerado controvérsia. E a regulamentação que está sendo discutida no Brasil é baseada na legislação europeia, certo? Sim. E ela está indo nesse caminho? É bom que a gente diga o seguinte: a Lei de Direito Autoral no Brasil era de 1998. Então, você imagina, nós estamos legislando problemas de streaming, de inteligência artificial, com a lei da época do CD e da fita cassete. Então, nós estamos realmente defasados para uma proteção mais detalhada a respeito disso. Então, nós temos hoje projeto de lei que já fala especificamente sobre proteção de direitos autorais com a inteligência artificial, esclarecendo pontos muito importantes, que, por exemplo, que a autoria nunca vai ser do sistema de IA, que para se considerar como autor tem que ter a participação humana explícita em relação a isso. Só o sistema por si só não é criador e não gera absolutamente nada que possa ser protegido. Mas, apesar disso, por outro lado, nós temos situações muito interessantes, inovadoras, que o Brasil está sendo um dos principais atores nessa parte de regulamentação da inteligência artificial mundialmente, que é do lado do direito eleitoral, da política. Nós somos um país que, pela primeira vez no mundo, regulamentou que é vedado o uso de deepfakes, né? Ou seja, de falas falsas de políticos durante o período eleitoral. Ou mesmo fora Mesmo fora dele. Então, e a penalidade para isso pode ser, inclusive, a perda de mandato. Então, nenhum outro país do mundo tem uma legislação tão específica, tão direta como o Brasil. Por quê? Porque o conceito brasileiro é mais restritivo, derivado justamente da gente ter sempre aderido muito mais à inspiração da legislação europeia, que é mais protetiva em relação ao americano. Eu estudei nos Estados Unidos, tive a oportunidade de entender o que é o conceito de liberdade de expressão nos Estados Unidos, que é 1000 vezes mais amplo do que o conceito de liberdade de expressão no Brasil. No Brasil, em termos de direito autoral, nós temos uma lista na legislação taxativa. Olha, não vai ser violação de direito autoral se você usar o conteúdo de terceiro para fins de estudo científico. Essa é uma das hipóteses. Então, você tem uma lista enorme que é taxativa, é aquilo. Então, se por acaso não está inscrito na lista, não é considerado como violação. Aliás, não é considerado como sendo um uso permitido. Considera-se uma violação. Exato. Enquanto que nos Estados Unidos você tem a teoria do fair use, né, do uso para fins não comprometedores ou que não cause prejuízo, que é uma zona cinzenta. Dali é uma interpretação subjetiva que, caso a caso, a pessoa decide como quiser. E que é um modelo que funciona bem nos Estados Unidos, né? Sim. Essa questão de ficar ali na dúvida se você está ou não está
violando, né? É, porque o princípio de violação de imagem lá é completamente diferente da que nós temos no Brasil. E o profissional, como que o profissional pode, de alguma forma, se proteger? Seja ele um músico, seja ele um jornalista, né, um autor de um livro, É. como que hoje, o que que a gente pode fazer hoje para se proteger em algumas dessas? Bom, primeiro, está sempre monitorando eventuais violações que possam acontecer, porque é bom explicar o óbvio aqui, que se nós temos uma resposta brilhante a partir de uma plataforma, é porque essa plataforma de IA foi treinada com conteúdo, né, que é a matéria-prima para ela gerar aquele Aham. material. Então, a questão do limite disso é que se quem produz conteúdo autoral, vamos supor que exista um autor de livros, livros de ficção científica, ou seja, que não sejam baseados em fatos reais. Se ele vê que, à medida que você faz uma pergunta na plataforma da IA, vem trechos do livro, isso é uma violação. Certo. Por quê? Porque só ele que teve a mente inventiva de narrar trechos da invenção da cabeça dele. E não simplesmente foi uma adaptação de notícias que aconteceu. Então, isso aí é uma forma dele poder dizer que o seu direito de autor foi violado em relação a isso. Porque não existia, foi da criação dele. Então, esse é um ponto. Agora, um outro risco que eu acho muito grande, isso acontece muito com os advogados e também pode acontecer com outros profissionais, é o seguinte, é que ao produzir o conteúdo autoral, a pessoa fica tão inebriada, né, estupefada com o resultado que vem, que fala assim, não, isso aqui é exatamente o que eu queria. Copia e cola. Acontece muito. E aí, qual que é o risco disso? Nós já estamos vendo diversos casos de advogados que juntam, usando sobretudo uma plataforma gratuita, que não tem como a que eu uso, todas as minhas plataformas de IA, eu faço uma seleção prévia do conteúdo para evitar alucinações, porque Claro. IA, se você não faz esse tipo de controle, você perde o controle em relação ao que vai vir como resposta. Então, se eu não Aham. tiver esse espírito crítico, como vários advogados não tiveram, de simplesmente pegar referências de julgados, de leis, etc. Aconteceu com magistrados também, ao darem sentenças. Ele pula uma etapa que é absolutamente indispensável, que é a revisão humana. Então, se ele pula a etapa da revisão humana, ele banca o risco de que aquele conteúdo que ele vai assinar embaixo, ele é falso. E, consequentemente, haverão punibilidades, como no caso de um processo judicial, vai haver litigância de má-fé, falta de lealdade processual, e isso está sendo punido veementemente pelos tribunais. Tem sido Sim. identificados casos e têm sido punidos. Tem um caso, por exemplo, de um juiz do Maranhão, que ele tinha uma média de elaborar, sei lá, 10 sentenças por mês. Os números são hipotéticos, tá? Ok. Mas é só para você entender o contexto. E de uma hora para outra ele começou a produzir 100 sentenças por mês. Então aquilo levantou uma certa desconfiança, porque as condições de trabalho eram as mesmas, e na hora que foram ver a sentença era completamente fora de padrão do que estava sendo discutido dentro do processo. E chegando mais ainda a mencionar artigos de lei do Código Civil que já tinha sido revogado. Quer dizer, então esse caso é muito emblemático para poder mostrar como é o risco de lidar com a IA se você fica tão impressionado com os resultados e pula a etapa da revisão humana, que as pessoas têm que entender que a palavra final, a decisão final de um conteúdo que vai ser gerado pela IA tem que ser do ser humano. E se elas abdicam disso, elas pagam o risco e a conta chega. Essa semana eu vi uma matéria no Valor de um colega seu, né, advogado, e eu vi a matéria e eu não consegui localizar aquilo que ele estava colocando na legislação. E pesquisei, eu uso muito as IAs, uso algumas delas, pesquisei e tal e não consegui achar.
Aí eu coloquei num grupo que eu participo lá de WhatsApp, tal, dos colegas. Aí um colega veio e falou: isso é porque está revogando a medida provisória que alterou o decreto-lei. Uhum. Aí eu voltei lá no decreto, aí estava lá, aquele artigo tinha sido incluído por uma medida provisória. Então a inteligência artificial não identificou uma coisa que seria razoavelmente fácil de identificar. E isso, se alguém fizesse de maneira automática, né? Seja o colega que publicou o artigo, seja alguém criticando o artigo, né? Se criticasse sem ter essa revisão humana, sairia alguma coisa equivocada. Então, eu vejo bastante algumas situações em que a gente pergunta, insiste na pergunta, complementa a pergunta e ainda assim ele dá uma resposta incompleta ou equivocada quando a gente conhece o tema. Eu vejo que o grande problema é quando a pessoa, o primeiro passo é a revisão humana, mas aquele que não conhece o tema e gera algo que ele não tem capacidade intelectual para revisar e Vou te criticar dar uma. e manda para frente. Você está coberto de razão, e eu já vivi, dentro da minha relação profissional, várias situações interessantes quanto a isso. Não foi nem uma nem duas vezes que eu já tive clientes que me mandaram mensagens para dizer o seguinte: por que que você não testou tal tese jurídica? Por que que você não foi no pedido? Por que que você não explorou a prova desse jeito? Ou seja, discutindo a minha estratégia Aham. jurídica empregada na defesa dos direitos dele no processo. Assim, deu para perceber nitidamente que a resposta foi gerada pela IA, pelo pouco que eu conheço a Aham. respeito desse assunto. E aí aconteceu o quê? Deu ter que explicar que aquele raciocínio dele não estava correto por causa disso, 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 disso. Ou seja, se ele. Exatamente o que você falou. Se a resposta vem tal como e a pessoa fala assim: agora eu vou pegar aquele É isso aí. advogado e vou mostrar para ele que eu já estou virando igual ele, técnico em relação a esse assunto, Sim. com notório saber jurídico. Ele pode se dar mal, porque, na verdade, se você não tem uma visão crítica, e essa visão crítica você adquire com a experiência, com o Que tempo. entra o que você fala de talento também no livro, né? Exatamente. Se você não tem esse aspecto crítico para poder desenvolver isso como um talento, diante de uma resposta dessa do cliente, você fala assim: ih, agora ele me pegou. Nossa, não sei como é que eu vou sair dessa. Entendeu? E não é assim. Primeiro, o advogado, quando for ameaçado dessa forma, ele tem que dominar a narrativa para poder colocar que não é só a IA, gente, tem que explicar, Zé Adriano, que essa resposta que é criada nada mais é do que um cálculo matemático de semelhança de palavras que vão se unindo para poder formar uma sentença. Então não tem aspecto crítico nenhum, é só um algoritmo que vai trazendo essas mudanças, essas respostas fantásticas. Por isso que isso é parte do processo e que não dá para abdicar da revisão humana, que aí quem tem mais experiência vai ter um aspecto crítico maior e, consequentemente, vai entregar um trabalho de melhor qualidade. E ainda tem um aspecto de que ele pode usar informações equivocadas, erradas, desatualizadas para gerar a informação, né? E assinar embaixo. E assinar embaixo. E Então, pagar, e sofrer uma penalidade por conta disso. e além disso, ainda pode alucinar, né? E o problema, Apresentar. e qual que é o maior dano que pode acontecer em relação a isso? Vou dizer que nem a indenização ou qualquer penalidade em dinheiro que tem que pagar, é a reputação. Então, um advogado que constrói sua reputação há 30 anos, ele pode perder essa reputação em 5 minutos, porque de repente deixou de revisar esse conteúdo e banca o risco. Foi pelos atalhos. Isso aí.